Pedro, João, Tiago, Paulo, Filipe, os grandes apóstolos, discípulos do Senhor, que foram discípulos evangelistas, que, como Paulo, abriram diversas igrejas em toda a Ásia e em metade da Europa, abriram igrejas ensinando na doutrina e no evangelho. E essas igrejas que foram abertas no momento de maior avivamento da história, que foi logo após o dia de Pentecoste, onde estão essas igrejas hoje? Você parou para pensar? Onde está a igreja de Corinto? Como está a igreja de Roma? Como está a igreja de Tessalônica? Aquela que o apóstolo Paulo tinha tanto carinho por ser a única que o ajudava quando ele precisava. Elas não existem mais. Sabe por quê? O que nós temos de melhor do que aqueles que receberam a palavra dos próprios pais da igreja? O que nós temos de melhor do que aqueles que receberam a palavra dos próprios reformadores da igreja? Nós não somos melhores do que ele para achar que nós não vamos cair no mesmo erro que eles caíram, para achar que nós não vamos retroceder na fé como eles retrocederam. Por isso que a palavra em todo o Novo Testamento fala para que nós possamos vigiar, para não nos enganarmos a nós mesmos, para que nós venhamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Durante toda a palavra de Deus, somos exaltados, somos exortados a estar vigilante. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem está limpo, que se limpe mais. Quem está sujo, que se suje mais. Temos que vigiar, amados, porque a obra de Deus está em nossa vida, mas paralelamente à obra de Deus, o inimigo também está realizando as suas obras. E a palavra fala que ele vem senão para matar, roubar e destruir. Vocês conhecem, vocês sabem qual é o objetivo do inimigo. Amém? Não pare, igreja. Estás aqui para fazer a vontade de Deus ou do inimigo? Eu quero ouvir a resposta de Deus, porque a vontade do inimigo é que tu pare, e a vontade de Deus é que tu prossiga rumo ao alvo. E qual é teu alvo? Eu quero ouvir, igreja, qual é teu alvo? Jesus. Diga de novo: Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o nosso alvo, e que cada vez que proferirmos este nome, a qual a palavra fala, que este nome está acima de todo nome, e que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cada vez que proferimos a palavra, o nome de Jesus, que seja força, que seja ânimo, que seja renovo, que seja avivamento, que seja vitória para a vida de cada um de nós. Amém? Oh, aleluia! Mas eu queria falar mesmo, amados, é sobre 2 Samuel 11. Amém? Ainda não comecei a pregar, não. 2 Samuel capítulo 11. Quem foi encontrando, diga amém. Aliás, amados, abram no capítulo 12, mas permaneçam sentados, tá bom? Porque eu vou falar um pouco sobre o capítulo 11 e nós vamos ler o capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Deixa aí aberto em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Deixei a Bíblia no seu colo aberto nessa passagem. Amados, a palavra de Deus
ela é maravilhosa, amados, porque a palavra de Deus ela não tenta maquiar, disfarçar ou esconder os erros e tropeços dos próprios personagens a quem ela traz essa palavra. Por mais virtuosos que eles possam ser, a palavra deixa expresso, evidente os seus erros. E por mais também, que a pessoa seja com meio torta na sua vida, a palavra também apresenta as suas virtudes. A palavra ela é maravilhosa porque ela é verdade. Ela não esconde, ela não embeleza, ela não maqueia, ela mostra o que foi, para que por meio dessa verdade nós viemos aprender também para a nossa vida. Amém? E a palavra de Deus mostra aqui uma das suas figuras mais importantes em toda a palavra, que é o rei Davi, o maior rei da história de Israel, aquele a qual a palavra fala que era o homem segundo o coração de Deus, aquele que a palavra fala que ele tanto ele seria rei, como sempre haveria alguém da sua descendência reinando em Israel. E a palavra ainda honra Davi de forma ainda maior ao falar que dele procederia o próprio Messias. Da linhagem de Davi, da descendência de Davi, procederia o próprio Messias. Quão grande e honrado era esse homem. E no Antigo Testamento não existe nenhum outro nome mais citado do que o nome de Davi. Você sabia disso? Nem mesmo Abraão, nem mesmo Isaac, nem mesmo Jacó, nem mesmo Israel é tão citado no Antigo Testamento como Davi é citado. Muitas honras esse homem recebeu da parte do seu próprio povo e da parte do próprio Deus. Amém? Mas mesmo esse homem tão honrado, a palavra não esconde o seu pecado. A palavra mostra, expressa que em determinado momento, quando as promessas de Deus já estavam se cumprindo na vida dele, ou seja, ele já era rei, ele estava lá no alto do seu palácio, num dos alpendres, numa das varandas de seu palácio, palácio mais elevado, lugar estratégico que poderia contemplar toda a cidade. E do alto do seu palácio ele avistou uma mulher tomando sol no terraço da sua própria casa. E ele perguntou: quem é aquela mulher? E os servos disseram: aquela ali é Batseba. E aí ele então achou ela muito bonita, belíssima, e convidou Batseba para recebê-la em seu palácio. E nesse momento que ele recebeu, ele seduziu Batseba. Deve ter mostrado as suas riquezas, deve ter mostrado o seu poder, as belezas do seu palácio, comidas refinadas, saborosas, roupas belíssimas, e dessa forma ele seduziu Batseba. E para também não eximir Batseba, dizer que Davi foi o único culpado, Batseba cedeu aos encantos do rei, Porque como tem aquele ditado que fala: quando um não quer, dois não fazem, Geralmente a minha mãe dizia, quando eu brigava com meu irmão, dizia: quando um não quer, dois não brigam. Se brigar é porque os dois estavam a fim de brigar. Então, não haveria adultério se só Davi quisesse. Batseba também quis. E eles adulteraram. Mas acontece que tanto Davi como Batseba eram casados. Tanto Batseba como Davi eram casados. E por isso cometeram um grave pecado. Um pecado para com Deus e um pecado para com os seus cônjuges. Amém? E passaram-se alguns meses e de repente Batseba percebe que ela estava grávida e não poderia ser de seu marido, porque o seu marido estava há muito tempo em campanha militar, nas guerras, travando as guerras, porque o marido de Batseba, ele era um dos generais de Davi. E de repente ela avisa a Davi que estava grávida, e Davi então tenta tramar
para que Urias, marido de Batseba, tivesse relação com ela, para que as pessoas pensassem que o filho era de Urias. Então ele mandou convocar e ordenou que Urias se deitasse com sua esposa, mas aconteceu que, como o reino estava em guerra, e Urias, ele não estava com paz de espírito para ter relação com a sua esposa, ele disse: como pode eu e a minha casa me deitar com a minha esposa, enquanto a minha cidade, o meu próprio rei, está a ponto de ser atacada? E Urias, em vez de se deitar, ele ficou de vigia. Ele era de vigia, em vez de se deitar com sua esposa. Ou seja, o plano de Davi para tentar encobrir o seu adultério falhou. Como ele falhou o plano para tentar esconder o seu adultério, ele então tramou a morte de Urias. Porque se Urias dissesse: não me deitei com ela não, de quem é essa criança? De Urias morto, não ia ter como acusar. Então ele mandou Urias para ir para uma peleja dificílima, e ainda ordenou os seus outros generais de que, quando Urias estivesse à frente da batalha, deixassem ele sozinho. E Urias morreu em batalha, por meio de um plano, de uma trama do próprio rei Davi. Um homem virtuoso, mas que cometeu atrocidades em sua vida. Mas eu te pergunto, o pecado de Davi fez com que tudo estivesse perdido para a vida dele? Não estava perdido. Mas aconteceu que, passando-se o tempo, um profeta foi revelado por Deus acerca do pecado de Davi, porque Deus não estava satisfeito com Davi naquele momento, tanto pelo seu pecado, como pela sua falta de arrependimento, como pelo fato de ele querer encobrir o seu pecado. Ele produziu ainda outros pecados ainda mais terríveis. E aí então, o profeta Natã, vamos ler o que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia de seu bocado e de seu copo bebia, dormia entre os seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou então a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. E a palavra fala, versículo 5: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Pode sentar, irmã Natália. Amém? Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Amados, o objetivo da mensagem é falar sobre vaidade. Como a vaidade, ela é algo terrível, e como ela se enlaça, se entranha no nosso coração e na nossa forma, na nossa maneira de pensar. Porque por causa da vaidade, amados, nós conseguimos enxergar nas ações dos outros uma gravidade muito maior do que enxergamos nas nossas próprias ações. Temos a tendência de enxergar naquilo que o outro faz, ou naquilo que o outro fala, uma gravidade muito maior do que aquilo que fazemos. Temos a tendência de achar que Deus sempre nos perdoa nos nossos pecados, mas para com o outro, Deus é carrasco, Deus é juiz. Temos sempre essa tendência a pensar.
E isso é meio que de forma sistematizada, porque a vaidade está no pecado, amados. E o pecado está na nossa carne. Carne que transformado em um corpo novo, um corpo ressurreto, um corpo espiritual. Aquela que a palavra fala que é semelhante ao corpo dos anjos, que é incorruptível e imortal, incorruptível. Se eu levar uma facada, se eu sofrer um acidente, se eu sofrer de uma doença grave, se eu passar tantos dias sem comer ou tantos dias sem beber água, esse corpo vai perecer e morrer. O corpo espiritual não, ele é eterno, ele não morre, incorruptível, porque esse corpo ele envelhece, ele vai se deteriorando do dia que nascemos. A partir do momento que saímos do ventre da nossa mãe, nós amadurecemos, e ao atingir o auge da maturidade, que para as mulheres é por volta dos 15 anos e para os homens por volta dos 18 anos, ele passa a se deteriorar. O processo de criação de novas células passa a ser mais lento do que o processo da morte das células, e gradativamente esse número vai despendendo, de forma que cada vez mais nós temos células velhas e cada vez menos células novas. E aí o rosto engilha, os ossos enfraquecem, o cabelo fica mais ralo, fica branco, as nossas forças é menor, nosso vigor é menor, nossa disposição é menor, né? A nossa musculatura fica mais fraca, os nossos órgãos ficam mais fragilizados, mais suscetíveis a doenças, e por aí vai. Corruptível. E corruptível não apenas na sua estrutura física, mas corruptível também nas nossas virtudes, nos nossos valores, nos nossos conceitos, no nosso caráter. Mas o incorruptível, que significa que ele não envelhece e que ele não pode ser corrompido de forma moral. E a corrupção moral é justamente o distúrbio daquilo que nós devíamos ser, que era a imagem e semelhança de Deus. Amém, amados? Quem quer o corpo incorruptível e imortal? Quem quer um corpo espiritual? Precisamos ser fiéis a Deus até o fim, né? Para esses que as promessas de Deus valem, não são para aqueles que estão fiéis até o fim, para aquele que no dia que o Senhor vier em alto e sublime trono, em meio às nuvens, juntos dos anjos, vencendo, sendo vitorioso como Ele é, naquele momento em que contemplarmos a sua glória, se naquele momento estivermos fiéis, porque a palavra fala que esse dia virá como ladrão, que ele não vai ter anúncio, não vai ter aviso, olha, vai acontecer dia tal do mês, do ano tal, a tal hora. Não vai ser assim, vai ser de surpresa, de repente, como abrir e fechar de olhos, ou seja, não dá tempo de se arrepender. Os sinais estão aí. A fé de muitos se esfriou pela multiplicação das iniquidades. Os sinais estão aí. Quantas luas de sangue já não vimos nos últimos anos? Os sinais estão aí, na forma de doenças, de pragas, de guerras e rumores de guerra, na forma de aquilo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e reunirão para si mestres segundo as suas próprias vaidades, como que não suportando a verdade, como que tendo comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos, não suportarão a verdade e se voltarão às fábulas. Já vivemos esse tempo? Temos pastores aí que só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, e não se vê ouvir falar uma vez do nome de Jesus, da mensagem da cruz, do evangelho da boa nova, que não é para te fazer prosperar e ficar rico, mas é para te salvar. Existe pastores assim?
É só o que tem, amados. Hoje existem igrejas que parecem casas de show. Hoje existem igrejas que são 2 horas de louvor, mas são 10, 15 minutos de palavra. Existe, amados. Vivemos esses tempos. Vemos todos esses sinais. Todos esses sinais nós já vimos. O alerta está aí. Nós temos que despertar. E a vaidade, ela invade o nosso coração dessa forma. A gente vê nas ações, nos gestos, nas palavras dos outros uma gravidade muito maior do que aquilo que a gente faz. Muitas vezes eu já ouvi pessoas que se ofendem por causa de publicações em redes sociais, achando que é indireta, que é piada, que é isso, que é aquilo, mas ela não observa as próprias ironias e os sarcasmos que ela mesma posta. Ela não observa. E a gente vê muito, isso é vaidade, amados, isso é vaidade. A gente vê muito também as pessoas falando, as pessoas cobrando, né? Quando elas fazem aquele diz, mas a palavra diz que Deus é amor. Geralmente as pessoas invocam o que está lá em 1 João 4, que diz, né? A palavra exatamente fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Geralmente elas invocam esse versículo para justificar que as pessoas têm que aceitar todos os defeitos dela. Porque não aceitar os defeitos dela é estar julgando, não aceitar os defeitos dela é porque não ama, que se for de Deus tem que aceitar, tem que amar. Amados, não é isso. Amar não é isso. Da mesma forma que um pai e uma mãe amam seus filhos, mas às vezes é necessário discipliná-los, repreendê-los. Por quê? Porque eles amam, e porque eles amam, eles querem o melhor para os seus filhos, e não apenas estar passando a mão em suas cabeças. Assim também é Deus para conosco, assim também devemos ser uns para com os outros. Eu amar você não significa eu apoiar tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você deseja. Eu amar você significa que eu vou alertar você quando você estiver em risco de se desviar, que eu vou alertar você se você estiver enganado, equivocado em algum pensamento, em algum raciocínio, em alguma opinião, que eu vou alertar você se você estiver desejando coisas que não vão fazer bem para a sua vida. Isso é amar, é ter zelo, é se preocupar. Isso é amar. Mas as pessoas invocam esse versículo, mas Deus é amor, deixa eu pecar. Deus é amor, deixa eu me embriagar. Deus é amor, deixa eu me drogar. Deus é amor, deixa eu me prostituir. Deus é amor, deixa eu mentir. Deus é amor, deixa eu falar mal dos outros. Deus é amor, deixa eu fazer mal para minha família. Deus é amor, deixa eu fazer mal para os meus irmãos. Aí invoca Deus é amor dessa forma. E quanto que a palavra fala, quando a palavra faz isso, não é para você apontar o dedo para os outros e dizer, olha, você tem que me amar. Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Não, a palavra está dizendo, olha, você que está lendo, você tem que amar seu irmão. A palavra está dizendo que eu tenho que amar você, que eu tenho que amar você, todos vocês. É o que a palavra está dizendo. Não é para apontar os outros e cobrar que vocês têm que me amar, não, amados. É para aquele que conhece, que lê, que crê, se dispõe a amar verdadeiramente os irmãos. A palavra, ela nunca é um dedo apontador. Nunca. A palavra é para quem lê, para quem a conhece e para quem crê nela. Não é para impor a vida dos terceiros. Eu li na palavra que é assim, então fulano de tal tem que ser desse jeito. Não, quem tem que ser desse jeito é você que está lendo. É você que está ouvindo.
Se você crê, é para você. É para você. É para mim. Glória a Deus. Temos sempre essa tendência, né? De enxergar as coisas mais graves, mais problemáticas nos que os outros falam do que naquilo que a gente próprio realiza, naquilo que a gente próprio fala. E a vaidade, ela é algo tão perniciosa, amados, que ela se esconde em várias áreas da nossa vida. A vaidade não é aquela mulher que vai e pinta o cabelo de louro, que bota as unhas coloridas desse tamanho, que se maquia, bota uns brincão, um colazão, um salto de, parece uma perna de pau, que você não sabe como a mulher se equilibra em cima. Isso não é vaidade não, amados. Isso daí não é apenas isso que é vaidade. Essa vaidade é muito simples de lidar. Uma vaidade dessa, se o salto é o problema, é só tirar o salto. Se a maquiagem é o problema, é só tirar a maquiagem. Se o cabelo louro é o problema, é só deixar natural. Se o brinco é o problema, é só tirar o brinco. Agora, se a vaidade é o coração, não tem como arrancar o coração. Não tem. Se a vaidade é o coração, é só Deus para transformar, se assim nós permitirmos que Ele realize a sua obra. E ela é tão perniciosa que ela se esconde em tudo quanto é lugar. As pessoas às vezes se sentem muito santas. Eu sou crente há 2 anos, eu já li a palavra toda, eu observo e vivo todos os preceitos da lei na minha vida. Aí começa a se achar importante. Eu jejuo tantos dias na semana, eu oro tantas horas por dia, e já se sente importante, já se sente santo. Sem perceber, ele está se sentindo melhor do que os outros, se achando melhor do que os outros. E não percebe o quão longe está de Deus. Você pode orar 6 horas por dia. Você pode comer uma vez por dia só, jejuando. Você pode ter lido a palavra de Gênesis a Apocalipse 100 vezes. Mas se você se acha melhor do que alguém, saiba que você está longe de Deus. Está longe de Deus. A palavra fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá glória aos humildes. Deus resiste aos soberbos. E o rei Salomão fala também que a soberba, a vaidade, precede a queda. Precede a queda. E ela vai mais, a vaidade vai mais além, sabe? Às vezes a pessoa pensa que está cheio do Espírito Santo, está profetizando, está orando alto, está sapateando, está falando em línguas estranhas, pensa que está cheio do Espírito Santo, mas é só a vaidade dela querendo aparecer. É só a vaidade dela querendo aparecer, querendo um aplauso, querendo um glória a Deus, uma admiração. Deus não age assim. Você imagina Jesus chegar desse jeito aqui? Você imagina Jesus chegando assim? Pedro, Paulo, você imagina? Jesus não fazia essas coisas. Jesus não fazia essas coisas. Tem gente que ora bem alto, mais alto do que quem está dirigindo a oração com o microfone na mão. Em vez de entrar em concordância em um só espírito, em vez de entrar em um só corpo, na unidade, destoa, porque a oração dele tem que se destacar, porque ele acha que a oração dele é mais poderosa do que a dos outros. Vaidade. Olha como é terrível a vaidade da nossa vida, amados. A vaidade é algo terrível na nossa vida. Se nós não vigiarmos como ela pode surgir na nossa vida, nós vamos ser derrubados por ela. Porque o próprio Satanás, em toda a sua glória, sendo mais belo e mais poderoso dos anjos, deixou a vaidade subir ao seu coração e disse: elevarei o meu trono acima do trono do Senhor. E por isso ele caiu. Por causa da vaidade foi que Eva, quando a serpente chegou assim para Eva, disse: olha, Eva, aquele fruto ali que teu Deus disse que não era para comer, come, porque se tu comer daquele fruto, tu vai ser igual a Deus. Vaidade.
A vaidade é o princípio de toda queda, amados. Quando nós não percebemos que ela pode se manifestar na nossa vida, ela nos derruba. Ela nos derruba. Quantos homens de Deus não começam no propósito do Senhor cheios da unção, da doutrina, cheios do Espírito, e se desviam por causa da vaidade, caem por causa da vaidade. Varões e mulheres que ficam conhecidos por realizar a obra em lugares difíceis, na África, no sertão, que vão sem cobrar nada fazer shows, cultos, eventos em locais isolados, levando doações para pessoas necessitadas, e de repente aparece cobrando 5, 10, 15 mil reais, hotel 5 estrelas, e com hospedagem e comida paga para uma comitiva de 15, 20 pessoas que acompanham ele em todos os lugares. Uma pessoa que sempre estava edificando a igreja, daqui a pouco entra em disputa com outros irmãos que criticam as práticas mundanas que invadiram a igreja. Quantos não já viram isso? Homens de Deus que é para estar pregando a palavra, se associando a figuras políticas por benefício próprio. Eu não preciso vir aqui e falar qual é o político A, qual é o político B, que é mais importante, que é mais alinhado com as coisas de Deus. Eu só tenho que pregar a palavra. E quem estiver recebendo, que tenha discernimento, que discirna quem é que está mais alinhado com a palavra. Eu não preciso me associar a figura humana nenhuma. Eu carrego só o nome de Cristo. Quantos não se desviaram, amados? Por causa da vaidade. Por causa da vaidade. Tem uma coisa, amados, duas coisas. Tem aqueles que estão de olho no dinheiro, no retorno que uma igreja grande pode dar. Hoje em dia tem um movimento que eu critico muito, e até eu falo até para alguns pastores que eu conheço. Tem gente aí, tem pastor, e tem gente doida para virar pastor, mas não quer dirigir igreja, quer virar pastor viajante, itinerante. Eu digo, meu amado, você não é pastor não, você é um pregador, porque o pastor cuida de ovelha. Se você não tem ovelha para cuidar, você não é pastor. Para ser pastor, eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que cuidar, eu tenho que te conhecer pelo nome, eu tenho que te conhecer nas suas fragilidades, onde o espinho feriu a tua pata, onde o teu pelinho está enlinhado. Se você está com fome, se você está precisando de alguma coisa, se você está querendo ali escapar ali do aprisco, eu tenho que ir lá, opa, não escape não, venha cá, venha cá, não vá não, venha cá que você dá aqui, Deus te colocou aqui, Deus quer que você fique aqui, Deus não vai te colocar aqui para o inimigo colocar na tua cabeça que tu tem que ir para outro lugar. Deus te quer aqui. E a palavra fala que o bom pastor, ele pode ter 100 ovelhas, mas se uma se perder, ele deixa as 99 que estão disciplinadas e vai atrás da rebelde, da que se perdeu. E achando, coloca ela nos ombros e leva, e chega em casa e anuncia para a família e para os amigos dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo. A alegria dele é contagiante, amados. Não é só glória a Deus, Senhor, obrigado. Não, alegrem-se comigo, glorifiquem ao Senhor comigo. Oh, aleluia. Deus é bom demais, amados. Mas essa carne miserável, essa vaidade que está nessa carne, e o inimigo das nossas vidas lança coisa o tempo todo em nossa mente, para nos desviar do foco que está no Senhor. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Eu já presenciei até momentos, olha como a vaidade é algo terrível. Eu já presenciei até momentos que pessoas ficam
disputando para saber quem foi que teve a doença mais grave. Acredita nisso, as pessoas disputam até nisso. Até nisso existe vaidade. A pessoa fala: ai, eu quebrei o dedo. Ixi, foi mesmo, é? Uma vez eu quebrei a mão, ó, tu acredita? Aí o outro diz: ixi, uma vez eu quebrei o braço em 2 lugares. Aí o outro: tu acredita que eu quebrei e não tem uma placa de aço na minha cabeça? Virou disputa de quem passou a maior tragédia, a maior doença. Virou disputa até nisso as pessoas, sabe? As pessoas têm vaidade. Eu já ouvi muito falar: ai, ninguém sabe o que eu passo. Ninguém sabe. Se as pessoas soubessem as coisas que eu passo. E você imagina o que as pessoas passam? Você para pensar o que as pessoas passam também? Você dizer: se as pessoas soubessem o quanto eu sofro, o quanto eu luto, o quanto é difícil para mim, você não vai conseguir angariar a simpatia das pessoas em relação às suas fragilidades, às suas lutas, às suas dificuldades. Você não vai conseguir angariar a simpatia delas, especialmente aquelas que mal lhe conhecem. Especialmente aquelas que mal lhe conhecem. Você conquista a simpatia das pessoas é quando você mostra simpatias por elas. Por elas. Não é fazendo cara feia para alguém que você vai conquistar ela como sua amiga, como seu amigo. Mas é sorrindo, é cumprimentando, é numa oportunidade adequada, como um momento de confraternização, numa santa ceia, numa festividade, num momento de jantar, você saudar de forma mais calorosa, aproveitando a ocasião para dar um abraço, para perguntar como vai a vida, para dizer, olha, de vez em quando eu oro por você, de vez em quando eu estou orando, Deus coloca o seu nome nas minhas orações. Mas ore de verdade, não diga só para agradar, não. Sejamos todos verdadeiros. Amém? A vaidade é terrível, amados. O rei Davi fez tudo aquilo o rei Davi tinha feito, e a ficha dele não tinha caído. O pecado dele escondido pela vaidade. O homem segundo o coração de Deus, cegado pela sua própria vaidade. O homem que passou, foram quantos anos que ele ficou fugindo do rei Saul? Foram 10? Pelo menos 10 anos, né? Ele fugindo do rei Saul, e 2 oportunidades Deus entregou a vida do rei Saul à mão dele. O rei Saul, na menor oportunidade, tinha matado Davi. Que o rei Saul tentou matar o próprio filho Jonatas, né? Tentou matar o próprio filho Jonatas, porque Jonatas em algum momento argumentou em favor de Davi. Imagina se o rei Saul tivesse a chance de ter matado Davi. Mas Deus entregou a vida do rei Saul 2 vezes na mão de Davi. E Davi disse: ai de mim de tocar na vida do ungido do Senhor. Ai de mim. O pessoal invoca essa palavra e diz: ai daquele que trocar na vida do ungido do Senhor. Ai daquele, é como que diz: ninguém fale mal de mim, ninguém toque em mim, né? Mas Deus está dizendo: ai de você, ai de mim de tocar na vida do ungido do Senhor. E sabe quem é ungido? É você, eu. Todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro foi ungido pelo sangue do Cordeiro, que é mais poderoso do que qualquer óleo da unção. Nós somos ungidos, então não podemos nos levantar ou tocar uns nos outros para causar o mal, jamais. O Davi naquele momento, 10 anos de perseguição, ele dormia em cavernas. Em determinado momento ele teve que se esconder entre os seus maiores inimigos, os filisteus. Ele teve que se abrigar no meio dos filisteus, porque naquele momento o rei Saul odiava mais Davi do que os próprios filisteus. Olha como era terrível. E o Davi na humildade, nesse momento, mas esse homem capaz de tanta humildade, de tanto discernimento, também foi capaz de adulterar, também foi capaz de maquinar a morte de um homem.
E o profeta Natan sabia que se chegasse ao rei Davi e dissesse: olha, Davi, Deus me falou que você está em pecado, que você fez assim, 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 Davi já entraria, já se fecharia, já entraria em ponto de defesa, na defensiva, não ia conseguir se arrepender, ia ficar ferido, ele ia ficar machucado, envergonhado, porque o seu pecado foi aquilo que ele lutou tanto para esconder, foi exposto. Ele ia ficar mais fechado ainda. Então Deus deu toda a direção ao profeta Natan para falar com Davi, contando: olha, meu rei, em determinado lugar tinha duas pessoas. Uma era muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas, e o outro era bem pobre, não tinha nada, somente uma ovelhinha que ele criava dentro da sua própria casa, que comia da sua própria comida e bebia da sua própria água, que dormia abraçadinho com ela e cresceu junto dos seus próprios filhos, como se fosse também sua filha. Mas em determinado momento veio um viajante, como ordena a lei, que os viajantes, os peregrinos sejam bem recebidos, porque vós também já foste peregrino em terra estranha. Disse que, como era obrigado aquele homem rico a dar hospedagem, comida àquele viajante, ele ficou com pena. Ele tinha lá, 1.000, 2.000 ovelhas, 500 cabeças de gado. Ele ficou com pena de tirar uma das suas. Aí ele viu a ovelhinha do seu vizinho pobre ali dando sopa, pegou, mandou o servo, mandou capturar, matou, fez a comida e serviu para o viajante. Quando Davi ouviu essa história, Davi se enfureceu. Como pode? Que absurdo, que homem perverso, que homem terrível é esse? Um homem desse merece morrer. E o que ele fez, a família do homem pobre tem que ser restituída 4 vezes mais, pelo que ele fez e porque não se arrependeu. E o profeta Natan olha para Davi e diz assim: Davi, meu rei, esse homem é tu. Esse homem é tu. Nesse momento Davi se desmonta. A ficha que não tinha caído, caiu. As escamas nos olhos caíram. As barreiras que Davi tinha criado em seu coração desmoronaram diante da verdade de Deus. Diante da verdade do Senhor. Deus está nos dando a oportunidade, amados, de enxergarmos não aquilo que o nosso coração vaidoso quer ver, mas aquilo que Deus quer nos mostrar. Que não somos melhor do que ninguém. Deus quer mostrar, Deus não quer mostrar o defeito do teu irmão. Deus quer mostrar aonde nós podemos melhorar. Aonde nós podemos melhorar. E houve consequências. Deus perdoou Davi, porque Davi depois disso se arrependeu. Mas houve consequências por causa desse pecado, porque a palavra fala lá já o profeta Samuel, quando ele ainda estava vivo. Nesse momento ele tinha morrido já, de velho. Mas quando o profeta Samuel ainda estava vivo, nos tempos ainda do reinado do rei Saul, nos primeiros anos do reinado do rei Saul, quando o rei Saul entrou em desobediência quanto às orientações de Deus, porque ele cresceu os olhos nas posses dos seus inimigos. E o profeta Samuel quando o rei Saul já tinha caído em desobediência, o profeta Samuel chega ao rei Saul e diz: Rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O que o profeta está dizendo? Que aquele que não obedece vai ter que sacrificar, vai sofrer as consequências da sua desobediência. A salvação, quem garante é o Senhor. A palavra fala que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus. O penhor é o quê? É a garantia. A garantia da nossa salvação é o Espírito de Deus. Amém?
Mas as consequências do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa falta de amor, da nossa dureza de coração, da nossa teimosia, da nossa vaidade, nós vamos sofrer. E essas consequências, em nome de Jesus, que nós venhamos aproveitar um momento de arrependimento, de despertar, um momento em que os nossos olhos se abrem, para que em nome de Jesus, quando sofrermos as consequências dos nossos erros, da nossa desobediência, por meio das dores que essa consequência vai gerar, nós não venhamos nos desviar. Amém, amados? Nós temos que vigiar, porque depois disso, o fruto do adultério entre Batseba e Davi, a criança morreu. O fruto do adultério morreu. Mas depois que eles se casaram e tiveram verdadeiramente uma relação matrimonial, Deus deu o rei Salomão como filho. E além disso, outras consequências se entranharam posteriormente a isso, quando um dos seus filhos estuprou a própria irmã e o outro, por vingança, o matou. E incitado pela raiva, pelo ódio, porque Davi não tinha repreendido o filho, ainda suscitou uma revolta contra o seu próprio pai, o destronando, fazendo com que Davi fugisse do seu próprio palácio e se escondesse do seu próprio filho que o queria matar, Absalão, que passou meses em campanha ali na porta do palácio, conversando com as pessoas, com os generais, conquistando aquelas, prometendo bênçãos, fazendo promessas àquelas pessoas para que ficassem a favor da causa dele, até que ele conseguiu uma maioria e suscitou a revolta contra o seu próprio pai. Tudo consequência do pecado de Davi. E Davi podia ter dito: mas esse Deus é muito ruim, esse Deus é muito cruel, por causa de um pecado matou o meu filho, por causa de um pecado fez com que o outro abusasse, por causa desse pecado um irmão matou o outro, e por causa desse pecado eu perdi o meu reino. Mas que Deus terrível, eu não vou mais adorar esse Deus não. Ele podia ter dito isso. Mas enquanto ele fugia de Jerusalém, indo em direção à região de Hebrom, que era onde ele se abrigava historicamente, tinha um homem no meio do caminho que era parente distante do rei Saul, e começou a cuspir em Davi e jogar pedra nele, e chamar ele de filho de Belial, que a maior ofensa para um judeu é chamar alguém de filho de Belial. E nesse momento os soldados de Davi chegaram: Senhor, dá só a ordem que eu arranque a cabeça dele à espada. E Davi baixou a cabeça e disse: não, deixe que ele fale, deixe que ele cuspa, deixe que ele me apedreje. Se eu estou passando por isso, é porque é da vontade de Deus. Davi sabia que tudo era consequência do seu erro. Sofreu, passou por todos os processos que foi necessário passar, mas no final Deus restaurou o reinado de Davi e toda a promessa sobre a vida dele, toda a sua casa, a qual a maior promessa sobre Davi que se cumpriu foi quando nasceu Jesus Cristo, da descendência de Davi, a qual é o nosso Senhor, Salvador, autor e consumador da nossa fé. Aquele a qual o cego Bartimeu, sem ter visão nenhuma, proclamava no meio da multidão, sem nem saber para onde ele se virava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi. Davi também estava sendo honrado naquele momento, junto de Jesus Cristo, como ele é honrado até o dia de hoje, ao conhecermos a sua história. Um homem que foi humano, foi um filho de Deus em todos os sentidos, nos seus defeitos e nas suas virtudes. Foi humano na sua capacidade para o mal, e foi humano, filho de Deus, para se arrepender do mal que fez e se sujeitar à vontade de Deus. Temos filhos de Deus nesse lugar? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, amados, em nome de Jesus. Amém?